anexo 11, campanha Angola 2012. E lembrando, mais uma vez, que a colaboradora foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode iniciar. Bom, em 2012, em 2011, na verdade ainda, no finalzinho de 2011, mais uma vez, o presidente Lula intermediou essa campanha. Da seguinte forma, ele tinha acabado de voltar de uma viagem a Angola, que ele fez com Emílio Odebrecht. Isso foi ele que contou a João. Cheguei agora de Angola, estava lá com Emílio, e o presidente José Eduardo dos Santos, que vai tentar a reeleição, queria que você fosse fazer a campanha dele lá. Já tinha tido, há 4 anos antes, da primeira eleição dele, eles tiveram os brasileiros lá fazendo, o pessoal da Propeg, uma agência baiana, a doutora Melina deve conhecer, Fernando Barros, eles fizeram, mas eles, enfim, não queriam a Propeg de novo. Os motivos eles nunca me disseram. Não queriam a Propeg, mas queriam o marketing brasileiro, porque eles consideravam os melhores, e queriam o João Santana, que já tinha feito a campanha do presidente Lula, da presidente Dilma, e já tinha um nome no mercado muito forte. Então o Lula falou isso para o João, e o João falou, ó, presidente, vamos conversar, é uma campanha, é um lugar difícil, a logística é complicada, eu já estou com... já estava nessa altura já conversando para fazer o Haddad, já estava também conversando para fazer a Venezuela, tudo isso no final do ano de 2011, certo? Mas vamos conversar. Nesse vamos conversar, durou uns 3 meses de conversa, não direto, claro, né? Mas assim, vieram 2 delegações em 2 momentos diferentes de Angola conversar com a gente. A primeira delas foi lá na Bahia, nós fizemos um encontro na Pousada do Carmo, ali no Pelourinho, lá em cima. Nessa reunião estava o Manuel Vicente, que na época era o poderoso presidente da Sonangol, que é a Petrobras de lá, a empresa mais poderosa de Angola. Ele era o presidente da Sonangol e era o homem de confiança de Zé Eduardo, que tanto é que diziam que Zé Eduardo, que Zé Eduardo neste ano, ele ia dar uma virada. Isso era fofoca de bastidor. Que ele ia, como ele era muito velho já e desgastado, 35 anos de poder, né? São 2 eleições, mas ele estava já como presidente desde a época do final da guerra, quando acabou a guerra. E que ele ia botar Manuel Vicente para ser o sucessor dele. A história, inclusive, é que a campanha ia ser do Manuel Vicente mais adiante, não ia ser nem do presidente. Então foi Manuel Vicente, um séquito dele lá, que eu não me lembro, ministros, general, tinha um general lá, todo. E foi o Jarbas Santana, não é parente de João não, é só uma coincidência, que é um funcionário do Odebrecht, eu não sei se ele fica em Angola direto, mas ele tem muito trabalho em Angola. Você e o João estavam nessa reunião? Eu e João, estavam nessa reunião. Fomos até a Pousada do Carmo, conversamos muito sobre a possibilidade de fazer essa campanha, como era, o Manuel Vicente dizendo que o presidente José Eduardo queria muito o João, e ficamos de aprofundar essa conversa e fazer um orçamento, fazer uma apresentação. A coisa demorou, não teve... Veio uma segunda delegação para conversar com a gente. Dessa vez veio o ministro secretário, eles chamam de secretário, porque lá é aquela coisa meio soviética, todo mundo é secretário, né? Do partido. Então, o secretário, que era um ministro de comunicação, que por coincidência se chama Rui Falcão, não tem nada a ver com o nosso presidente do PT aí, e mais uns 3 ou 4, dessa vez não veio o Manuel Vicente, veio esse Rui Falcão, que era quem cuidava mesmo da parte de comunicação, né? Ele era o ministro de comunicação, veio o Rui Falcão e mais uns 4 ou 5 pessoas. Assim, um detalhe, nessa primeira estava o Jarbas, e nessa segunda já estava o Ernesto Baiar, se eu não me engano, Mônica, não fale coisa errada, Ernesto Baiar, que é o diretor-geral da Angola, da Odebrecht em Angola. Nessa época ele era só de Angola, depois ele virou diretor-geral de África. Na segunda reunião apareceu, né? Ernesto Baiar, Okay. que acompanhou essa segunda reunião já no Rio de Janeiro, no Hotel Fazano do Rio. Eles estavam todos lá, hospedados. E nós fomos lá numa sala reservada no primeiro andar, que eles conseguiram, e fizemos uma reunião. Estava também uma senhora chamada Lina, que era uma espécie de tesoureira do partido, ela cuidava das finanças, e o Rui Falcão e mais uns 3 ou 4 ministros, e estava o Ernesto. Aí nessa conversa a gente aprofundou mais a ida para lá, e falamos e conversamos, e nós não falamos de dinheiro. Aí teve isso é uma coisa meio inusitada na nossa história, que nunca tinha acontecido antes, isso não está nem aqui, é porque isso aqui não é detalhado, né? Então eu contava isso para eles, eu estava na cadeia quando a gente fez isso. Eu não tinha acesso a computador.
A intermediação do valor, porque a gente não foi para Angola até começar, a gente não foi em Angola para negociar, conversar. Eles vieram 2 vezes e quando eles queriam um orçamento, foi feito da seguinte forma: tinha um brasileiro chamado, vou achar o nome dele também, dono de um instituto de pesquisa aqui no Brasil, bem desconhecido. Ele fazia sempre as pesquisas do CNT, que eu vou me lembrar o nome dele, daqui a pouco eu falo, que ele trabalhava em Angola já há uns 10 anos, fazendo pesquisa para o partido. Ele veio, a mando do Rui Falcão e do Manuel Vicente, para conversar com a gente, aí foi para Salvador, aí nós saímos para jantar em Salvador, e para dizer, olha, eles estão querendo realmente que vocês façam e eles querem um orçamento. Aí eu falei, mas já tinha feito o orçamento, já tinha tudo, já tinha os valores, mas eu achava que vinha alguém conversar comigo, alguém deles de novo, né? Ou que me chamariam lá, mas não, mandaram esse cara. E esse cara foi quem levou o preço para lá. E depois, por telefone, ele disse, ó, eles toparam. Eles aceitaram. Posteriormente eu soube, eu achei, nossa, eles toparam tão rápido, sem nenhuma pechincha. Posteriormente eu soube que a Propeg tinha cobrado 4 anos atrás quase o dobro do que eu cobrei, então eu não sabia, né? Por isso que eles aceitaram tão rapidamente o meu valor, que era altíssimo. Mas foi assim, de primeira, quer dizer, demorou 50 milhões de dólares para fazer essa campanha. É que também é o seguinte, não é que é altíssimo, mas trabalhar em Angola é quase você vai trabalhar na lua, entendeu? Dificuldade de levar, não tem equipamento, não tem equipe, não tem nada. É um país destroçado, que agora, claro, está se recuperando muito, mas assim, destroçado, não tem logística de nada. Hotel lá, você não tem ideia, diária de hotel decente, né? Não é hotel de luxo, que dá para ficar é $300. Para levar uma equipe de 20 pessoas ficar morando lá, imagine, durante 6, 7 meses. A alimentação lá é caríssimo, que tem que pagar para todo mundo. Enfim, é uma campanha muito cara. Eu fiz esse orçamento, mandei por esse rapaz, que eu vou deixar o nome dele aqui, esse senhor, que é o dono desse instituto, que existe até hoje. E ele levou, enfim, dias depois ele me ligou dizendo que estava fechado, que eles tinham aceitado. E que eu tinha que ir em Angola agora para finalizar tudo. O valor, você sabia desde o início que ele ia ser sem contrato? Não, mas foi com contrato. Esse teve contrato? Não, para mim, eu falei que era 50 milhões de dólares e nem citei nada de por fora nem por dentro. Falei, o valor da campanha é 50 milhões. Ele foi lá, conversou, depois de uma semana ou 10 dias, não me lembro bem, passou algum tempinho, ele ligou de volta para mim, dizendo, ó, fechei, eles toparam aqui, agora vocês têm que vir aqui. Certo. Aí só aí a gente foi, eu e o João, para Angola, a primeira vez, em fevereiro de 2012, mais ou menos em fevereiro de 2012, início do ano, já levando 2 ou 3 pessoas nossas de confiança, de redator de confiança de João, um criador, né? Eu levei uma pessoa que cuidava de produção para mim, para montar a casa, todo aquele processo que tem, que é um trampo grande no início de uma campanha, ainda mais num lugar como Angola. E fui conversar com o Rui Falcão sobre contratos, sobre dinheiro, eu sozinha. Quando chegou lá, o Rui Falcão falou, olha, esse valor tem que ser uma parte por fora. Uma parte vai ser paga pelo Odebrecht. E outra parte em contrato, com o MPLA, o partido, MPLA, né? Eles chamam MPLA. Então ficou acertado que 30 milhões de dólares seria feito com o partido, MPLA, e 20 milhões de dólares seria feito através da Odebrecht. Foi assim realmente. Então, esses 30 milhões de dólares eu recebi em três parcelas de 10 milhões de dólares ao longo da campanha. Não foi uma coisa consecutiva, né? E depositado numa conta bancária que eu abri lá, no Banco Sol, um banco angolano pertencente ao partido. Essas peculiaridades em Angola. Tem um partido que tem um banco gigante, várias agências. É um negócio meio esquisito, mas existe isso lá. Então eles me ajudaram a abrir uma conta bancária, onde eles depositavam o dinheiro que eu... Fizemos um contrato com a minha empresa brasileira, a Polis. Eu não tinha nenhum interesse em ficar em Angola, portanto não queria abrir empresa em Angola, entendeu? Eu normalmente abri empresa, como eu não abri na Venezuela. Eu abri empresa em lugares que me interessavam trabalhar depois, por algum motivo, entendeu? Mas Angola não era um lugar que me interessava para nada. Então nós fizemos com a Polis Brasil esse contrato. Foi todo bonitinho, todo feitinho, paguei todos os impostos, fizemos todo, tanto é que eu trouxe esse dinheiro, internalizei esse dinheiro sem nenhum problema. Foi burocrático, claro, demorou meses, porque a burocracia do Banco Central aqui é grande. Eu tive que fazer. Então, mas foi tudo feito dentro da lei, como se deve, 30 milhões de dólares. Não trouxe todo, claro, porque eu gastei uma faixa, mas o dinheiro que eu trouxe para cá de lucro foi todo bonitinho, não tem problema nenhum. Um contrato feito no consulado lá e aqui, assinado por embaixador, tudo certo. Contratado foi quanto o valor? 30 milhões de dólares. Certo. Okay.
Os outros 20 milhões foram pagos da seguinte forma. O Ernesto me pagou lá, ao longo da campanha, 15 milhões. Agora eu vou dizer como. Em Angola, como eu tinha grande dificuldade para tudo, lá tudo é muito difícil, eu fiz contato, a pedido do Rui Falcão, com uma produtora que existe lá, bem tosca, que é a única produtora de televisão lá, que trabalha com o partido, chamada Orion. Já existe desde a época do final da guerra. Trabalhou também com a Propeg. Eles estão sempre... Então, é como se eu subcontratei a Orion para contratar os empregados, para contratar equipamento, entendeu? Eu paguei 15 milhões. Foi como se eu tivesse... Eu gastei esse dinheiro com meus gastos de campanha. Mas como é que foi feito? A Odebrecht pagou diretamente a Orion, 15 milhões de dólares. Entendeu? Que foi o valor que a Orion arcou com toda a estrutura da campanha. A casa que a gente alugou, o grande galpão lá, gigantesco, onde funcionava a produtora. Isso era feito como que eles pagavam esse valor para a Orion? Eles fizeram um contrato com a Orion, mas eu não sei de que forma. Se foi a Odebrecht direto, ou esse contrato dele foi alguma empresa de lá, que ele fez um contrato fictício com a Orion, com a Orion, alguma empresa deles lá, e que a Odebrecht pagou. Mas, enfim, é como se eu tivesse gastado esse dinheiro. Como não? Eu gastei esse dinheiro com despesa de campanha, só que dessa forma. E 5 milhões de dólares o Ernesto me entregou lá. Entregava em dinheiro, periodicamente. E aí eram gastos de hotelaria, alimentação, a coisa que não entrava na conta da Orion. O Ernesto entregava diretamente? O Ernesto me entregava diretamente, ou então tinha um outro, às vezes era ele, ou na Odebrecht, ou no hotel onde eu ficava, quando eu ia a Angola. Ele nunca foi na minha produtora, nesse lugar onde funcionava a produtora. Ou tinha um outro rapaz que trabalhava com ele, um brasileiro que trabalhava com ele, que também já me entregou dinheiro. Eu tenho até um e-mail desse rapaz no meu computador, o e-mail dele, não falando de dinheiro, mas e-mail, temos que nos encontrar. Tenho e-mails com o Ernesto, vários, que também não trata diretamente de dinheiro, mas deixa entender que precisamos falar, não sei o que, quando... Não atrasava, mas às vezes tinha um problema de entrega, enfim. Então, 5 milhões foi pago assim, em dinheiro lá, em várias parcelas, ao longo de, sei lá, eu fiquei quase 10 meses em Angola. Fiquei, que eu digo, fazendo esse trabalho, indo e voltando. A minha equipe ficou lá. E 15 milhões pago diretamente à Orion. E os outros 30 milhões, para fechar a conta, foi pago em banco, sem nenhum problema, normal e tal. Aí tem um dado interessante, assim, que eu tenho que... Não tem nada de importante, mas eu quero falar. Quando eu fui trazer esse dinheiro para o Brasil, o restante que eu tinha que trazer, que era 20 e poucos milhões de dólares que eu ia trazer para o Brasil, eu, a princípio, não quis trazer para o Brasil por conta do imposto, que é muito alto. O imposto de transferência de dinheiro era 30 e tantos % que eu tinha que pagar. Então, eu pensei em mandar para a minha empresa, ou dominicana, ou a panamenha, que eu já tinha empresas... Não, a panamenha não existia ainda. A empresa salvadorenha que eu tinha, ou a dominicana, porque o imposto lá, eles têm IVA, imposto único, como nos Estados Unidos. E era 14%, então era metade, aí eu tentei. E aí eu pedi ao Rui Falcão, que a essa altura já tinha se tornado meu amigo, para ele fazer um contratinho comigo, de 20 milhões de dólares, que era para eu poder transferir para esse banco dominicano, que foi o que recusou o dinheiro do Ike logo depois, que esse banco também recusou. Não aceitou esse contrato, não aceitou esse dinheiro. Entendeu? Mas não aceitou dizendo, não foi porque faltou documentação, não. Eles mandaram contrato com tudo do partido, tudo que o banco exigia. Não tinha acontecido ainda o fato do Ike, não, isso foi antes. Mas estava tudo certinho. O argumento deles foi que a gente não pode aceitar, o gerente do banco dizia, a gente não pode aceitar nada que venha de Angola. Angola é blacklist. Para todos os bancos que têm qualquer ligação com os Estados Unidos, o BDI é um banco americano, que existe na Dominicana, eu acho que ele é americano. O BDI, que é esse banco que eu trabalhava na época com... Então eles não aceitaram, ele veio o contrato, falei, tem uma transferência de tanto, hein? Contrato assinado, firmado, consularizado, esse contrato que eu tenho até hoje esse contrato. Mas ele não foi usado para nada por conta disso, não foi... E você fez o que com esses 20 milhões? Trouxe para o Brasil, aí paguei 30 e tantos % de imposto. Eu só queria levar para lá, porque como eu tinha trabalho lá, eu poderia investir em alguma coisa e não pagar 35% de imposto, 30 e poucos % de imposto. Eu acabei trazendo para o Brasil, esse dinheiro foi trazido para o Bradesco, através do Banco Central, todos os papéis, toda a documentação, foi tudo certinho. Uma burocracia infernal, passei uns 4 meses rodando para cá para conseguir. O banco pedia documento, pedia não sei o quê, eu levei tudo certo, não teve problema nenhum. Mas eu só tentei levar para lá por conta da carga tributária, entendeu? E aí fizemos esse contrato que ele fez para me ajudar só, para eu conseguir mandar para lá. Eu acabei não conseguindo.
Agora me diz uma coisa, Mônica, vocês fizeram campanha em diversos países e nesses diversos países a Odebrecht sempre pagou uma parte. Por que isso? Por que a Odebrecht sempre entrava, sempre da mesma forma? Porque eles tinham, doutora, negócios... Na Odebrecht em Angola, eles têm, eu acho que posso dizer que 80% das grandes obras, mas são grandes obras lá, porque tem hidrelétricas gigantes, tem obras de rodovia, obras de tudo, todas a Odebrecht que faz. A Odebrecht tem participação em tudo em Angola, o governo de Angola. Eu imaginava, como eu imaginava no Brasil, eles tinham grandes negócios, eles tinham interesse em manter o presidente que favorecia eles tanto, com tantos negócios, e por isso eles ajudavam em campanha, eles pagavam a campanha. A mesma coisa na Venezuela. A Venezuela tem obra até hoje existe, inclusive, obra da Odebrecht por todos os lados. Qual era a minha ideia? A mesma coisa. Eles têm interesse em manter o presidente Chaves, interesse nessa campanha. A campanha de Angola, inclusive, não só Emílio conversou com o Lula, como se empenhou para que João conseguisse, que João aceitasse. Agora, entendeu? para que fique Falava com Lula. claro, não é interesse político. Não, é interesse comercial, eu imaginava. Financeiro, claro. Como negócio, entendeu? E agora, se fosse um dinheiro lícito de um doador de campanha, daria por dentro. Daria para o partido e o partido me pagava, como acontece muitas vezes com todos os partidos. Então isso era claro nessa relação. Era claro nessa relação, que se esse dinheiro era pago por fora é porque eles tinham negócios, grandes negócios, vultuosos negócios, que envolviam soma. Não tem. Eles têm muitos negócios em Angola. Eu posso dizer que 80% das obras, das grandes obras em Angola, hoje em dia não, que os chineses entraram muito, né? Tem muitos chineses lá construindo coisa, mas a Odebrecht é praticamente dona de metade do país ali. Eles têm minas de diamante lá, em parceria com o governo, eles têm muito negócio. Então, para eles, manter o presidente Eduardo dos Santos era um grande interesse, porque eles tinham grandes negócios. E era isso que aliás, até hoje eu acho que é isso. Que é esse tipo de coisa que interessa a eles, quando eles se esforçam para manter o presidente de diversas formas. Então eles pagam uma campanha como essa, eles colaboram com uma campanha como essa. Como acontece nos Estados Unidos também. Para nós, nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Só que não sei se é caixa 2, mas os grandes empreiteiros que ajudam os candidatos americanos é porque eles têm interesse nas obras depois, que eles têm interesse nos trabalhos que vão fazer. Né? Imagino que é isso que acontece. Era isso que acontecia. E esse ano foi o ano do grande bolo, que eu chamava. Para mim não, eu sou muito organizada com dinheiro, eu sabia exatamente o que a Odebrecht estava me pagando. Então assim, teve momentos que eu ia receber dinheiro da Odebrecht que era uma parte da Venezuela, era uma parte e era tudo Odebrecht, era Brasil, mas eu sabia que aquele ali era relativo a Angola, porque eu tinha a quantia que ia ser paga. Eu não sei se eles sabiam. Eles sabiam que eles me pagavam um bolo, entendeu? Em 2012 eles me pagaram, por exemplo, 20 milhões de dólares, mais ou menos. Em depósitos na Chovil, entre dinheiro e depósito. Será que eles sabiam que esse departamento, que hoje eu sei que se chama departamento lá de não sei o que, lá de operações, não sei o que, estruturadas, quem fazia esse pagamento para mim, eu não sei se eles sabiam, olha, você está pagando aqui a Mônica agora esses 5 milhões, é de Angola, viu? Esses 2 aqui é da Venezuela, e esse aqui é da campanha da Haddad. Eu não sei se esses funcionários sabiam dessa diferenciação, sabiam que tinha que pagar X milhões para a Mônica, tá entendendo? Eu sabia, porque eu tinha tudo anotadinho. Eles pagavam 300 mil pessoas, eu recebia, era sozinho, só eu recebia do meu, entendeu? Então o meu era muito organizadinho. Mas esse ano foi o ano da grande coisa que a Odebrecht estava em todas na nossa vida, entendeu? Eles pagaram Patrus, como eu contei, uma dívida, eles pagaram a Haddad, tudo em 2012. Angola teve algum atraso? Teve, eles só pagaram em 2013. Mas foi quitado tudo? Foi quitado tudo. E lá o valor que os angolanos pagavam também era em dia? Como é que funciona? Em dia, lá eles pagaram super em dia, 10 milhões de dólares. A cada 2 meses eles pagavam 10 milhões de dólares. Tenho 3 remessas de 10 milhões, eu tenho tudo isso. Os depósitos na minha conta bancária. Foram os nossos melhores clientes. De Angola? 30 milhões de dólares por dentro. Tudo Por pago fora foi só da 20 da Odebrecht. O partido pagou 30 milhões de dólares. São muito ricos, muito ricos. Tem muito dinheiro que circula Qual ali. o nome mesmo do partido? MPLA. Movimento pela Libertação de Angola. E quais são as provas de colaboração nessa área? Nessa eu tenho esses 2 contratos, né, tanto o real quanto esse outro que eu falei. Agora eu vou voltar para a Venezuela porque as provas estão lá, deixa eu trocar. Eu tenho as passagens, diversas passagens para Angola,
eu tenho esses contratos, eu tenho e-mails com o Ernesto Baiar, eu tenho o extrato da Showbill, que consta pagamentos dessa campanha em 2013. Eu tenho uma agenda de João, que ele até entregou lá também. A gente chamava Angola de Diamond, diamante. Por causa daquele filme Diamante Negro, lembra das pessoas que morriam muito, das minas angolanas, das minas africanas e tal? Então a gente chamava Diamond. Então eu tenho anotações na agenda, receber Diamond, assim. Tem uma agenda de João onde ele fala, onde consta um apontamento, preciso falar sobre, conversar com Lula sobre Diamond, uma coisa assim. Diamond era Angola, assim como Gôndola é Venezuela, porque Gôndola de Veneza, a gente chamava Venezuela de Gôndola. Mas Isso aí já era mania nossa de qual botar era a aqui. participação de Lula nessa campanha de Angola? Nenhuma. Era só porque... Fez a referência de conversar com o Lula Porque sobre a ele... campanha de Angola. Eu acho que essa conversa não foi financeira, não. Acho que alguma coisa de política, de consultoria que o presidente Luiz Eduardo tem Lula em grande conta, em grande consideração. Ouve muito ele politicamente. Eu sei que tem a gente botou isso aqui porque tem na agenda de João esse termo, e tem embaixo arreglo com Franklin Martins. Que era o quê? Lula queria que Franklin Martins fosse fazer essa campanha com a gente. Quando ele intermediou, lá atrás, quando ele intermediou o encontro que ele teve com o Emílio e teve lá com o presidente Luiz Eduardo, que pediu o João Santana, o Lula, quando conversou com o João, falou: você podia levar o Franklin. Era para ajudar o Franklin que o Lula queria, entendeu? Financeiramente. Você podia levar o Franklin para dividir com você essa coordenação lá, o Franklin é um cara bom, e o João não quis. Não precisava, entendeu, na verdade. Então é o que a gente chama de arreglo, que é em espanhol, acertar, arreglo FM, que foi quando eles conversaram sobre isso, Franklin Martins. E temos, então é isso, passagens, extrato da conta, esses 2 contratos, meus e-mails com Ernesto Baiar, várias passagens de avião, inúmeras, para mim, para João, Angola, para lá e para cá, e um e-mail que eu tenho com esse rapaz que... 1 ou 2 e-mails com esse pagador também de Ernesto, que me entregava dinheiro de vez em quando lá. Tem uma troca de e-mails com ele. Você lembrou o nome daquela pessoa? Não, ainda não. Mas é porque como eu não quero parar aqui para ficar pensando, sim, aí eu não quero atrapalhar. Mas tá eu vou, bom. logo depois que a gente terminar... Não, por mas se quiser exemplo, eu lembrei do hotel de manhã, que eu não consegui lembrar. Eu lembrei não. Eu procurei, era o Grand Mercury. Lá na Sena Madureira, em São Paulo. Mas se você quiser fazer seria importante para a gente finalizar isso. Qual foi o nome mesmo que eu esqueci? O rapaz que veio dizer porque estava tudo certo, que eles o aceitaram dono a proposta. O dono da... De uma empresa A gente parou menor. aqui? Não está parado. Não está parado. Então, eu não quero olhar celular agora, né? Não, então tudo Teria que bem. olhar celular para ver o nome do instituto. Então tudo bem. Depois aí você Ah, faz meu um Deus. complemento. Eu vou falar. Eu faço uma declaração. Ok, então tem mais alguma coisa? Ele é bem conhecido. Ele fazia todas as pesquisas. É Census o nome do instituto dele, Census, que fazia Census CNT. Ele sempre fez essas pesquisas do CNT, que é a Confederação Nacional de... Foi ele que intermediou essa conversa da campanha da... Eu não vou lembrar o nome dele. Lembrei o nome do instituto agora, Tá, Census. ótimo. É mais fácil. Então, Fica onde fica mais fácil. Mais Então, algum Minas assunto? Gerais. Minas Ele Gerais. é mineiro. Tá. Mais algum assunto que você Não, quer acrescentar, não. doutor Beno? Não. Doutora Laura? Encerrando então o termo de depoimento.